Saudações a todos da disciplina História da Educação Brasileira. Nós vamos iniciar essa videoaula sobre a educação e mudanças históricas. E o nosso tema da videoaula de hoje são as correntes de pensamento do século XIX e a educação no Brasil. Podemos lembrar que após aquele tenebroso período da Idade Média, a educação ainda estava muito vinculada à questão da religiosidade. E o período trazido pelo Iluminismo mostrou uma forte influência sobre as mudanças que iriam ocorrer na educação em todo o mundo, inclusive no Brasil. Os valores trazidos com a Revolução Francesa, também com a Revolução Industrial na Inglaterra, bem como as transformações sociais, políticas e econômicas, fundamentaram novas correntes ideológicas, indicando principalmente a questão entre o liberalismo, o nacionalismo e o socialismo. E essas intervenções que ocorreram no século XIX, juntamente com o crescimento populacional e o capitalismo industrial, formaram um novo cenário com grandes perspectivas voltadas à educação, justificado pela maior complexidade do trabalho, que requeria força de trabalho qualificada. Então, surge uma classificação escolar, ficando da elite nas universidades e a burguesia nas escolas técnicas. Essas correntes também estão representadas no Brasil do século XIX. Aqueles grupos políticos que faziam parte do Brasil colônia estavam representados pelos monarquistas, que estavam alinhados à corrente nacionalista, sempre em defesa da monarquia e do rei. Os moderados, que eram grandes proprietários de terra, juntamente com a burguesia, que se apoiavam nessas novas leis para a própria soberania. E por último, o grupo formado pelos democratas e os exaltados, que eram aquelas pessoas chamadas de intelectuais e as camadas mais populares que compunham o império naquele momento. E o século XIX recheado de transformações históricas. No Brasil acontecia um movimento novo, que era a chegada da família real portuguesa diante de uma fuga da Europa, e toda a corte portuguesa teve que se instalar no Brasil, aqui em terras tupiniquins. O Brasil colônia possuía um sistema educacional ainda embrionário, com poucos centros de ensino, presentes basicamente nos maiores centros do país, nas principais capitais. O ensino superior dependia basicamente, naquela época, do acesso dos nobres aos centros de ensino europeus, principalmente vinculados a Lisboa. Então, quando Dom João chegou ao Brasil, ele buscou criar justamente diferentes centros de ensino, cursos superiores, para acesso dos filhos dos nobres, que não poderiam mais contar com acesso aos centros de ensino europeus, já que havia o bloqueio da família real na Europa. Já com o retorno de Dom João para Portugal e a independência brasileira, em 1824 é otorgada a primeira Constituição, inspirada na Constituição Francesa de 1791, que garantiu a instrução primária gratuita a todos os cidadãos e atribuiu a possibilidade para a criação de colégios e universidades. Lembrando que, nessa época, cidadão não eram todos os moradores do Brasil, não eram todos os brasileiros, mas aqueles que eram considerados, cidadãos. Então, negros, indígenas não tinham acesso à rede de ensino. E somente a partir de 1835 foram criadas escolas normais em vários estados. Já o ensino secundário eram aulas ministradas de forma avulsa e particulares para quem detinha recursos financeiros para pagar essa educação privada. Como forma de organizar e sistematizar o nível de ensino, então foram criadas escolas de nível secundário chamadas liceus, nos estados, inspirados naquele modelo francês. As ideias liberais dominantes na Europa
já haviam chegado ao Brasil, e a possibilidade de ascensão social é depositada na escola, principalmente pela burguesia, já que o título de doutor valia tanto na época quanto a questão de um título de proprietário de terras no Brasil. Crescendo então o interesse principalmente dos cursos jurídicos para formar quadros que ocupassem os cargos políticos e cargos públicos no Brasil. Então a procura aumentou e deu ênfase para chegar a esses cursos superiores o ensino secundário, expandindo-se principalmente na iniciativa privada. Cada capital de província foram criadas as casas de educando artífices, que abrigavam menores que aprenderiam ofícios de marcenaria, ferraria, carpintaria, funilaria, pedreiro, entre outros da época, porque o Brasil precisava de força de trabalho qualificada. Espero que tenham gostado dessa videoaula. Tenham uma boa disciplina.